Olá! Desta vez, né, o vídeo da vez será sobre Cantarelli ou da interpretação. Lembrando pela milésima vez, os vídeos que eu estou fazendo nessa linha de uma espécie de avaliação dialética pela prática, eles não são críticas, tá? Não estou aqui com a intenção de dizer que o trabalho do Cantarelli não é bom, etc e tal. Elas são simplesmente o seguinte, existem algumas questões que eu vejo com uma certa constância, e aí, para trabalhá-las, né, eu escolho alguém, eu finco em alguma pessoa que eu vejo que representa um ponto central dessa discussão ah, no que a gente está dentre as pessoas que estão aparecendo em público, e aí através do nome dela eu vou abrindo a questão. Tá? Então o que interessa aqui não é sequer o trabalho de Paulo Cantarelli, mas é essa questão que eu vou pegar a partir de pontos do que ele fala. Lembrando também que eu não estou falando aqui como especialista, não sou especialista em nada, não tenho autoridade de absolutamente nada, então você pode simplesmente jogar fora o que eu estou falando. Mas se você quiser acompanhar o raciocínio, eu acho que ele pode te ajudar de algum modo a aprender a encaixar as informações que você vai receber, que você recebe e vai continuar recebendo na cultura. Então vamos lá. O vídeo motivador, né, para organizar este vídeo daqui é esse do Paulo Cantarelli. Faz tempo que eu assisti, tá? Eu devia ter gravado esse vídeo há muito tempo. Mas eu tive que deixar para depois e eu não reassisti o vídeo, mas eu lembro mais ou menos do conteúdo e eu já tinha a ideia desse vídeo, né? Então vamos lá. Pseudo-simbolismo da direita, do Paulo Cantarelli. Né? Algumas pessoas cometeram alguns erros, né? Em não perceber, por exemplo, que apesar de ser um vídeo recente, né? Faz um mês, mais ou menos. E sim, eu estou gravando isso já. Quando vocês virem esse vídeo, provavelmente também já vai fazer um bom tempo desde que eu gravei. Mas o vídeo ele é do ano passado, é de março do ano passado. Né, que o Cantarelli tem o site dele, né, e nesse site tem esses vídeos que ele foi gravando e ele está começando a postar no YouTube agora. Né? Então, por exemplo, algumas pessoas colocaram, eu vi isso através de um vídeo do Guilherme Freire, eu descobri esse vídeo do Cantarelli por causa de um vídeo do Guilherme Freire, que era, eu não me lembro mais qual era. Eu sei que nos comentários alguém fez esse comentário, né, e ao vivo para ele, e ele respondeu rapidamente, disse, não tem interesse e tal. A pessoa que fez o comentário não mencionou o fato de que, vamos dizer assim, o Guilherme Freire que ele está levando em conta é o Guilherme Freire do ano passado. De lá para cá a gente não sabe o que, pode ter acontecido. Nem como seria a reavaliação do Paulo Cantarelli após esse período. Né? Mas isso, enfim, no fim das contas, não é o tema, não é de interesse em si. Né? O ponto aqui é o seguinte. Aqui o Cantarelli ele coloca uma questão, que é uma questão que ele coloca várias vezes, né? Que é ele critica, né, a interpretação que está sendo feita, vamos dizer, a partir forçando a barra, vamos dizer assim, a partir de obras como O Senhor dos Anéis, Nárnia também, e tem uma citação, lá próximo do final, a Natália Sulman, né, faz uma postagem, acho que é a Natália Sulman, pela foto, fazendo uma interpretação católica da Odisseia. Né? Então, força um pouco a barra e o Cantarelli vai criticar isso por ser um péssimo hábito de entendimento, um hábito a ser passado para os leitores, como hábito a ser passado para os leitores é um péssimo hábito, e ele não coloca, né, qual é a posição dele nesse vídeo, mas eu conheço um pouco das outras vezes que eu acompanho o Paulo Cantarelli, então eu vou pegar essa questão. Tá? O que é isso que ele está criticando, o que é o entendimento de um texto, etc. Então vamos lá. Vai ter um vídeo específico que não vai fazer parte das aulas dialéticas, faz parte das aulas de formação mesmo, que é sobre a questão do entendimento textual. Mas não é. Então vai ser complementar esse aqui. Né? Lá vai estar mais detalhado, aqui eu só quero trabalhar a questão. Então não vou entrar em detalhes, mas eu vou oferecer possibilidades de como organizar essa questão. Tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar o Paulo Cantarelli tal qual eu conheço. Né? Eu não tenho todos os detalhes, não vou atrás, porque todos os nomes que eu vou citando, nenhum deles eu acompanho em detalhe, porque não me interessa saber acompanhar alguém. A única pessoa que me interessa acompanhar é o Olavo. Fora o Olavo, para mim os outros são complementos disso aí, então eu não vou atrás deles, eu vou atrás do Olavo. E de organizar a minha própria pesquisa, que por sinal eu recomendo isso a vocês também. Inclusive não me acompanhe, faça a sua pesquisa. E a sua pesquisa você não vai pegar da fonte do Paulo Cantarelli, você vai pegar das fontes que ele cita. E mesmo assim, não vá atrás delas, roda em biblioteca, roda em livraria, procure a bibliografia,
Procure as referências desses livros, até teses, você vai atrás das teses para ver as referências, começa a vasculhar esses documentos e organizar para você. Isso vale muito mais, mas vamos voltar para cá. O Cantarelli, até onde eu conheço, é o seguinte: ele é formado em Direito, né? Então ele é acadêmico, tem um verniz acadêmico nele. Eu sei que, eu me lembro dele, 2015, 2016 mais ou menos, ele aparecia de vez em quando nas rodas Olavetes, não lembro exatamente quais grupos, não sei se era contos acadêmicos, não sei se era... Talvez ele aparecesse por lá, eu sei que ele aparecia em ambientes, ou se era no Alunos Coffee Literatura, não sei, eu sei que era pelo Facebook. Não era ele sozinho, era ele e Matheus alguma coisa, que atualmente está no ICLS. Não sei o que foi que aconteceu, que eles romperam, sei que eles romperam. E o Cantarelli, né, focou mais na parte de estética. Eu sei que os dois, eles são discípulos, ou não gosto de usar discípulo, mas vamos falar de alunos, né? Foram alunos do Raimundo Carreiro, né, da oficinas do Raimundo Carreiro. Raimundo Carreiro, por sua vez, né, detalhe, eles são nordestinos, né? Raimundo Carreiro, ele está dentro da geração de 45, que se inclui, se eu não estou enganado, Ângela Monteiro, Ângela Monteiro, Raimundo Carreiro, e tem mais uma boa leva de escritores, assim, aqui do Nordeste. Eles, oficialmente é considerada a terceira geração modernista. Eu não me lembro, tem um principal, eu realmente não estou me lembrando o nome dele agora, mas Raimundo Carreiro morreu há pouco tempo, se eu não estou enganado, e o Ângelo Monteiro é vivo, e é um nome muito interessante. Não é esse. Não é a geração de 45, desculpa, gente, é a geração de 65. É isso, foi por isso que eu tava achando estranho. O grupo literário pernambucano é esse aqui mesmo. Deixa eu ver qual era o nome do cara. Alberto Cunha Mello. Esse aqui eu acho que, salvo engano, ele é o principal. Ele tem uma obra poética bem densa, bem densa, que eu digo grande mesmo. Fora ele, o Marcos Acioli, Ângela Monteiro, que tá vivo. Não tem a página dele, que droga. E o Raimundo Carreiro. O Maximiano Campos também, conheço um pouco. O Raimundo Carreiro, né, ele tem a ficção dele e ele tem um livro sobre ficção que ele oferecia, né? Ele tá vivo ainda, caramba, não sabia. Ele oferecia essas oficinas de literatura, né? Ele ensina literatura, isso aqui é a produção dele. Se eu não me engano é esse aqui, Segredos da Ficção é o livro dele. E esse, né, a produção do escritor. Então o Paulo Cantarelli é formado aqui. E o Raimundo Carreiro especificamente, assim como uma parte dessa geração de 65, eles estão, vamos dizer, não é dentro, mas eles estão ao redor do movimento armorial do Ariano Suassuna, né? O movimento armorial, para quem não sabe, também sem entrar em muito detalhe, foi um trabalho, um movimento estético mesmo, que o Ariano Suassuna fundou, né, e pessoas ao redor dele foram fundando. Ele já tinha as peças de teatro principais, né, o Alta Compadecida, ele tinha, eu acho que a Pena e a Lei, eu acho que também tinha, já tinha a Face da Boa Preguiça, eu acho que tudo já estava produzido, né? A da Compadecida da década de 50, o movimento armorial é de 75, mais ou menos. Então provavelmente ele já tinha isso tudo, então ele já tinha uma bagagem, né? E aí ele conseguiu, eu não sei se foi na época que ele conseguiu um cargo na Secretaria de Cultura ou algo do tipo, mas eu sei que ele conseguiu juntar em torno de si, né, várias pessoas. O grande cargo-chefe que chamou a atenção do movimento armorial foi a música, né? Você tem a formação do quinteto armorial, a orquestra armorial e etc. Mas foram vários artistas de áreas diferentes. Você tem o Gilvan Samico transformando a xilogravura, que é uma técnica nordestina, que era utilizada nas capas do cordel. Ele trabalhou isso, ele desenvolveu essa técnica num grau muito elevado, que poderia ter se tornado uma grande coisa. Você tem ali em volta também puta merda. Não vou lembrar. Que merda. O maior artista plástico brasileiro. Eu acho que dá pra chamar o maior artista plástico brasileiro, né? Francisco Brenan, que ele fundou o ateliê dele, né? É uma grande oficina. A oficina é a obra-prima dele, né? Tem todo o material em que ele trabalhava e imaginava o que seria o futuro da arte brasileira, pelo menos o começo desse futuro. Enfim, e aí você vai ter os escritores também que estão ali em torno. Se você pega a obra do Ângelo Monteiro, inicial, ela tem esse toque armorial. Raimundo Carreiro, sinceramente eu não li.
mas eu sei que ele está por volta desse movimento também. Ele era muito amigo do Ariano Suassuna, inclusive. E eu tomo o Raimundo Carreiro, né, por causa dessas informações, pelo menos vasculhando as informações em torno, eu tomo ele como um dos últimos Amoriais. Para não dizer que é o último, a gente tem o mais novinho, que é o propriamente discípulo do Ariano Suassuna, que é o Carlos Newton Júnior, que inclusive já passou uma época aqui em Natal. Se eu não me engano, ele é arquiteto, mas ele focou nessa parte de estética, né? E aí ele é quem edita as obras do Ariano Suassuna, e se não fosse ele, vários volumes do Ariano Suassuna não teriam sido publicados, né? Ele meio que foi, eu não sei como é que foi esse processo. Eu sei que algumas obras novas do Suassuna saíram, né? Que são, por exemplo, continuações do romance que é a obra-prima do Ariano Suassuna, que eu não lembro o nome agora, Romance da Pedra do Reino, né? Teve o segundo volume, que se não me engano foi lançado, e isso foi graças à edição do Carlos Newton Júnior. Então ele ficou ali preso no Ariano Suassuna, né? E prolongou a coisa. Enfim, o ponto de estar falando disso é dizer o seguinte: o centro do trabalho desse movimento estético, né, em torno do Ariano Suassuna, é o popular. Então, você vasculhando um pouco a Paulo Cantarelli, você vai ver o traço dele de querer focar no popular, em oposição, por exemplo, a uma estética, um pensamento literário que foque na erudição. Então, ele critica Camões, por exemplo, até onde eu vi, por esse excesso, essa linguagem artificiosa demais, que não faria sentido para um leitor comum. E, ao mesmo tempo em que o Cantarelli quer focar pela simplicidade, também ele quer focar pela técnica colocada no seu máximo rigor. Então, ele quer pensar cada parte da construção de maneira racional, ao mesmo tempo em que preza pela simplicidade, o máximo de simplicidade. Então, eu coloco o Cantarelli sempre em oposição ao Falcon, porque o Falcon é exatamente o contrário. Ele quer pegar a complexidade para treinar a inteligência nas formas complexas. Se você compreende as formas complexas, você também compreenderá as formas simples. E teoricamente, não é exato, mas teoricamente. Precisa haver uma intenção para que isso aconteça, mas enfim, não é o tópico aqui. Então, o Cantarelli está nessa postura, né? E como ele tem essa tendência acadêmica, né, eu não sei exatamente qual foi o processo, o percurso que ele fez. Eu sei que vários dos livros que eu vi ele citando são livros que eu conheço de letras. Por exemplo, não li, sou um péssimo aluno, mas eu sei que são as recomendações de uma produção literária que tem um toque acadêmico, que tem um toque essencialmente formal, o que em si não é ruim. Mas o Cantarelli ficou conhecido nas Rosas Olavetes por ser o cara que critica Dostoiévski, por exemplo. Eu sei que quase que aconteceu. O Olavo alguém chegou no ouvido do Olavo, essa crítica do Cantarelli, por cima, né? E o Olavo fez uma postagem comentando, criticando o Cantarelli. E aí eu estava lá. Eu vi nos comentários alguém dizendo: não, Olavo, não faz isso, não sei o que, o Cantarelli acompanha você, etc. Ele gosta da sua obra, não sei o que lá. Aí o Olavo disse: não, tá bom. Aí apagou a postagem e tal. Mas essa postagem existiu e eu estava lá, eu vi. Não lembro quando foi, eu sei que aconteceu. Por quê? Porque, formalmente falando, né, dizem que Dostoiévski é mau escritor. Eu não sou capaz de julgar isso, mas dizem que é mau escritor. Eu acho que eu cheguei a ver o Cantarelli comentando um pouquinho mais de detalhes sobre isso, mas eu não consegui julgar. Eu sei que de trechos que eu vi do Cantarelli, né, ao longo desse tempo, eu lembro dele falar que o conteúdo para ele não interessa, né? O que ele está fazendo não é cultura, o que ele está fazendo é estética. Ou seja, não estética no sentido filosófico da coisa, né? De pensar as artes enquanto, vamos dizer, objetos em si mesmo, mas enquanto produção, né, racional, que tem técnicas, que tem meios e que tem certo e errado. Tem jeitos bons de fazer a coisa e tem jeitos ruins. Aí eu lembro dele comentar que o Dostoiévski é um autor de cultura e ele não quer saber de cultura. O Cantarelli quer saber de produção. Tudo isso eu estou dizendo para dizer que, né, ou seja, que nesse ambiente, né, esse ambiente de informações, ele está focado, né, numa postura mais ou menos acadêmica, ou seja, numa postura formal, que eu não estou falando isso para criticar. A questão não é essa. Isso é importante, isso é necessário. Mas, por outro lado, existe
Por exemplo, você pode criticar a escrita do Dostoiévski, você pode dizer que a maneira como ele colocava, né, o carnaval, chamado carnaval, que é essas várias vozes representando não só o personagem, mas uma corrente de cultura, você pode dizer que é ruim, porém você também pode dizer que é uma técnica possível, né, de escrita literária, a partir da qual você pode aperfeiçoar, né, ajustar, adaptar para que fique mais perfeita, para que fique mais bonita, por exemplo. Isso é uma possibilidade. A única coisa que eu penso quando falo que Dostoiévski escreve ruim é momentos em que eu percebo que o narrador, ele literalmente quebra o fluxo narrativo para começar a comentar sobre alguma coisa que fica meio aleatório, mas existem obras que são mais ou menos reconhecidas como, não sei, vou fugir. Tá, não li tanto assim, mas eu acho que falam, né, da Insustentável Leveza do Ser, que tem uma pausa para um comentário e a coisa quebra o fluxo de todo jeito. E mesmo assim a pessoa não utiliza muito recurso, um recurso propriamente inovador, entre aspas, como o Dostoiévski fez nessa mistura das vozes. Então, enfim, a medida, né, literária é complicada porque mesmo de uma obra ruim ou de uma obra que não tenha tantos pontos bons, mas você pode extrair uma técnica e aperfeiçoá-la se quiser. Mas o Cantarelli ele está pensando na formação de escritores ou pensando na formação do leitor ideal, né, que vai conseguir ter um gosto crítico aperfeiçoado, né? Não como quem está querendo captar as coisas e renová-las, mas como quem está querendo julgar, vamos dizer, aquilo que já está dado. Assim como o Falcão, por exemplo, ele julga aquilo que já está dado, só que com uma ferramenta crítica, né, de um viés, vamos dizer, classicista. O Cantarelli está com uma ferramenta crítica mais acadêmica, né, mais acadêmica moderna, vamos dizer assim. Então são áreas diferentes e que as duas têm sua razão, mas isso gera um fenômeno, né, que em si eu acho que vale a pena ser trabalhado e comentado, que é o seguinte. Esse exercício, né, que é feito, né, de comentar, por exemplo, interpretações, analogias, né, a palavra certa é analogias, a partir de uma obra. Né, pelo que eu entendi, pelo que eu me lembro, o foco do Cantarelli é o seguinte: não, você não pode pegar uma obra, vamos dizer assim, não é analogia, a palavra vai fugir agora, é uma alegoria. É forçoso demais você construir uma alegoria dessa maneira. Então, eu estou falando de uma coisa que não tem nada a ver com o cristianismo. Eu não coloco em nenhum momento no texto a relação com o cristianismo, mas eu vou pegar, né, aquela obra para forçar a barra e dizer que ela está falando sobre o cristianismo, por exemplo. Mais ou menos assim. E aí eu vou ter que construir, achar os elementos e sair montando, linkando um por um, etc. Sendo que a obra em si, o efeito dela, não é exatamente esse, a intenção não é essa. Assim, tal como está a obra feita. E é diferente, por exemplo, de eu fazer Nárnia, né, e colocar, não, mas o leão representa Jesus Cristo, e não sei o que, não sei o que. É diferente eu fazer Nárnia e eu contar uma história, né, com, vamos dizer assim, que realmente esteja ali representando dramas mais realistas, né, e colocando a coisa, escolhendo as palavras, escolhendo o jeito de montar de uma maneira que soe realmente como algo cristão. Né? Porque crianças vão ver Narnia o tempo todo e aquilo não vai ficar nada. Adultos veem Narnia e aquilo não fica nada. Só ficou um tom cristão porque muitas pessoas estão comentando esse fato. Então, por isto, né, você força a barra e você se acostuma a ver a obra já desse viés. Assim como, por exemplo, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis não gerou um movimento cristão. Ele gerou o RPG, por assim dizer. Ele gerou a tendência de enxergar a Terra-média como esse ambiente de grandes fantasias de elfos e vários seres mitológicos e criaturas e aventuras incríveis, etc. Ele gerou isso. Então você não dá para você forçar a barra e dizer que a obra é uma obra, vamos dizer, cristã. Mas você pode, claro, como leitor, você pode fazer essa analogia. Como alguém que está fazendo exposição sobre uma obra, você pode forçar a analogia e mostrar isso para a pessoa. Mas isso não é exatamente uma interpretação, isso é uma analogia. Aí, por isso que esse vídeo vai ser chamado de interpretação. Existe uma diferença das duas coisas, tá?
do mesmo modo, né, colocar Homero com uma interpretação, com uma leitura cristã. São leituras, né? Eu posso pegar um livro e eu vou fazer a minha leitura. A minha leitura foi assim, assim, eu tive essa ideia, eu puxei para cá, assim, assim. Você pode até dar unidade nisso. Não, esse elemento significa isso, isso. E quando eu junto tudo, opa, tem aqui uma forma de entender tal tema utilizando isto aqui. E beleza, o que é que isso fala da obra em si? Nada. E se muito fala, né, do potencial, né, de construção dos elementos, de organização dos elementos, que em si, né, é interessante, tem valor, etc., mas não é uma interpretação formal da obra. Ou seja, se você vai fazer um trabalho acadêmico, quer dizer, se você tenta fazer um trabalho acadêmico com isso, você não consegue. Se você tenta fazer uma análise estética disso, também não consegue. Porque ninguém vai aceitar esse trabalho, porque ele não está se baseando nos elementos efetivos que a obra oferece. Tá? Então, eles estão falando nesse ponto de vista. Tá? Agora, o que é a circunstância real que tem acontecido, que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, está acontecendo um movimento com viés conservador, de formação extracurricular, de formação extra em relação ao que tem na escola. Por quê? Porque se parte de uma crítica de que a escola não oferece o suficiente, de fato. Não oferece. E se vocês querem saber, na minha opinião, nenhuma escola oferece, em nenhum lugar do mundo. Tá? Porque não é possível fazer isso. Você pode ter uma escola com um currículo melhor, um currículo pior, você pode ter uma escola que cumpre o currículo, uma escola que não cumpre o currículo. Né? A escola pública, ela não cumpre o currículo. Por quê? Boa parte das escolas não tem condições de fazer isso. A gente expandiu a escola, mas não expandiu a capacidade de mantê-la. Então tem toda a complicação, né, na prática escolar efetiva do Brasil, e não vem ao caso, mas o ponto é, nesse contexto, né, especialmente brasileiro, né, dessa complicação, dessa desconfiança da escola, da escolarização em si, formou-se essa educação paralela. Então, nessa educação paralela, por exemplo, você tem o surgimento da plataforma do Brasil Paralelo, que tem aqui 3.330 mil inscritos. Esse vídeo aqui foi visto por 250 mil pessoas. Eu não revi esse vídeo, tá? Eu vi esse vídeo acho que na época que lançou, então eu não vou lembrar detalhes disso aqui. 2021. Pronto. Mas eu lembro o seguinte, né? É o Vitor, né? Vitor, eu esqueci o sobrenome dele, é Vitor alguma coisa. Ele tem um livro sobre cultura, sobre amor, eu acho. Cadê? Deixa eu ver, rapaz. Aqui. Ai, que saco. Quero botar aqui. Assim, então, pelo que eu entendi, eu não paguei pra ver, mas pelo que eu entendi, né, o Brasil... Essa cara tá foda. Pelo que eu entendi, né, o Brasil Paralelo... Puta que pariu, tá com a cara arregada, velho. Fica aí. Pelo que eu entendi, o Brasil Paralelo, ele tá oferecendo filmes, né, entre os quais Rei Leão, e ele oferece também uma espécie de interpretação do filme, ou seja, algo como o que o Vitor tá fazendo aí. O que ele está fazendo aí é basicamente encaixar a narrativa dentro da jornada do herói, né, e extrair conhecimentos úteis, práticos, a partir da jornada do herói. Isso não é grande coisa, isso não é algo impressionante. Em alguma medida todo mundo sabe fazer, mas ninguém ensinou a gente que a gente sabe fazer e como fazer melhor. Então, pra gente é uma grande novidade, né, e, né, tem demanda desse tipo de entendimento básico. Estou pensando isso dentro de um processo de formação que até então não existia. Então é um começo de uma formação. Mas na prática o que ele está fazendo é uma coisa simples de ser feita e que, como eu falei, alguma medida todo mundo faz e eu vou mostrar que fazem. Vai ter um vídeo sobre a jornada do herói, expandindo o uso possível, expandindo o significado possível da jornada do herói. Não vai ser aqui que eu vou comentar detalhes sobre isso, mas eu tomando esse vídeo de base, né, eu imaginei que os outros comentários que eles vão fazer sobre os filmes vai ser basicamente isso. Que é o que? Pegar o filme, ou pegar a narrativa e encaixando dentro da jornada do herói, porque fazendo isso você consegue extrair uma lição de moral. Então, como a ideia é a formação conservadora, formação de valores, formação moral, então fazer isto, né, tem demanda e tem algum valor
tanto no sentido de guiamento pessoal das pessoas que estão ouvindo, quanto no sentido de ver a técnica sendo aplicada na prática, que muita gente nunca vai ter visto, ou prestar atenção. Em alguma medida todo mundo faz isso, já falei. Então vamos aqui. Tem esse filme, né, Estou Nervosa, ou, desculpe, Encanto. Eu adoro esses burrinhos. Que eu assisti recentemente, então é o que está mais fresco na memória. Daí dá pra colocar isso aqui. E essa música aqui, né, é um musical da Disney, como sempre, né? Então tem as músicas. Essa música aqui é sobre essa menina, que eu conheço algumas exatamente assim. E ela é a pessoa, cada personagem dessa família tem um poder especial. Da Fortuna lá é força, né? Então, como ela é forte, ela tem super força, como se fosse um Hércules feminino. Então ela fica responsável por carregar o peso da família, o peso literal e o peso metafórico. E da cidadezinha deles, né, que já que a família tem poderes, então ela se torna responsável por cuidar da cidade. Então, o ponto desse trecho da narrativa é mostrar que ela carrega um peso demais, é excessivo, e ela se sente muito pressionada. É muito para ela, mas ela vai cumprir a missão dela, porque ela veio para fazer isso, e enfim, todo mundo precisa e ela vai obedecer. Só que nesse momento desse canto, é ela desabafando, tipo, não, realmente, eu cansei, eu tô muito cansada, eu cansei demais, é mais do que eu consigo. E enfim, está falando disso, né? Está falando isso. Só que se você ver os comentários, as pessoas de fato elas conseguem perceber aqui, elas conseguem perceber que, opa, é um ditado, né? A fábula de te narrator, a fábula fala de ti mesmo. Então, deixe pra Luiz que é mais velha, deixe pra Luiz que ela aguenta, né? Eu cresci ouvindo isso e até hoje escuto. Eu sou a mistura de Luiz e Mirabel, sou a irmã mais velha. Ser a irmã mais velha não é fácil, essa música é profunda, né? Aí é outra pessoa, né? Essa música, aqui é uma menina, aqui é um rapaz. Essa música resume a vida de muitas mulheres, aguentando a pressão da família, da casa do mundo. Por consequência, ficando ansiosas e não podendo vacilar, tem que ser de ferro. Tá, ele falou de mulher também. E assim entendemos que a dona Mirabel era psicóloga, isso é outra coisa. Aqui, pronto, agora é um rapaz. Pode até machucar, mas não diz não, né? Muito profunda a cena e a fala. Aí tem pessoa fazendo interpretação. Muitos homens vão... que eu não vou achar aqui, mas muitos homens vão se reconhecer. Eu vi, né, em inglês também. Um caminhoneiro. Eu sou caminhoneiro há muitos anos e, pra ser sincero, eu escuto isso aqui e eu me reconheço nessa letra, né? Então, o que o Brasil Paralelo, de certo modo, está fazendo é fazer isto aqui. Opa, isso aqui eu reconheço, eu conheço essa experiência, eu conheço um análogo dessa experiência a partir de mim mesmo, ou a partir de coisas que eu vi. Só que, como a gente não tem, ninguém falou sobre isso, a gente não sabe que isso primeiro, dá pra fazer, segundo, é bom que seja feito, terceiro, você pode fazer com o filme todo. Ou seja, você pode assistir um filme para captar experiências e começar a pensar sobre aplicações possíveis, ou pensar sobre a sua vida e puxar elementos que consigam te associar com aquilo, e vice-versa. Usar aquilo para entender sua vida. Você pode usar isso com qualquer narrativa, música, qualquer objeto artístico em geral. E não só artístico, né? Você pode ouvir a história de uma pessoa para pensar nas suas situações, etc. Qualquer objeto em si. Você pode tomá-lo como mnemônico, ou seja, como objeto para abrir a sua memória. Então você está vendo a coisa de fora, está sentindo a coisa por fora, mas está puxando para ver as reações internas que aquilo está gerando, né? E fazendo articulação, associação de uma coisa com a outra. Isso em alguma medida é natural, quer dizer, acontece espontaneamente, mas você pode, tomando consciência desse processo, você pode fazer com mais consciência, você pode fazer com mais domínio e, portanto, você consegue aplicar melhor essa habilidade e ir mais além, ver o resto dos personagens, começar a ver situações e assim vai. É isto o que está acontecendo aqui, né? Cara, essa cara tá foda. É isso que está acontecendo aqui com o Vitor, e é isso, de certo modo, o que está acontecendo aqui, que o Guilherme Freire, o que fazem, né, com Narnia, o que fazem com Senhor dos Anéis, e o que tentaram fazer aqui com Narnia. É uma tendência que ela existe porque nós não sabíamos que dava para ler assim. Você lia os textos sem saber que dava para associar com a sua vida, com as coisas da sua vida, com as coisas que você conheceu. Tanto é que o começo do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota é uma citação que citação não, um epígrafe que ele coloca dele mesmo. Eu acho que é dele. Se você
não está pronto para extrair de um livro, né, regras morais pelas quais direcionar a sua própria vida, você não está pronto para ler este livro. É uma coisa nessa linha. Então, o que ele está falando é exatamente dessa capacidade de ver a coisa e conseguir associar informações da sua vida. Também no caso, né, como é um conteúdo histórico, também histórico e sociológico do Olavo, você vai também as circunstâncias específicas que o Brasil está passando, né, mas em todo caso precisa fazer esse exercício analógico para entender a sua posição nesse processo. O Olavo está falando disso, ele está convidando a isso. Porém, o Olavo ele também sabe, e ele fala isso em alguma aula do COF, que eu não vou conseguir saber qual é, mas ele fala o seguinte: olha, analogia não é interpretação. Interpretação é uma outra coisa, então não use a palavra dessa maneira, é mal colocada. Por quê? O que é interpretação? Interpretação é você pega a obra, você destrincha os elementos e você fala da obra em si mesma, como os elementos se relacionam, qual o sentido dos elementos. Você não pula para o mundo externo. O mundo externo não interessa a obra por si mesma. Então você vasculha os elementos, você tenta abranger o máximo possível de elementos, né, e daí você relaciona eles uns com os outros e mostra os significados, né, que aquela obra consegue abranger a partir dos elementos que ela possui. Não interessa significados possíveis, ou seja, não interessa analogias, interessa o significado que está contido na obra em si mesma. Então você não foge para tomá-la como alegoria de absolutamente nada. Você toma apenas o significado da obra. E aí, a técnica, né, que a gente pode chamar de teoria literária, eles chamam de ciência, mas é um pouco forçado. Né? Mas vamos chamar de ciência. A ciência da teoria literária, né, o referencial teórico, né, que é utilizado nessas áreas, tem essa e tem outras, né, afins, serve para você aprender a prestar atenção, perceber os elementos que existem. Por exemplo, toda narrativa ela vai ter algo, ela tem que ter, por exemplo, o narrador, ela tem que ter referência temporal, né, referência espacial, tem que ter personagens, tem que ter fábula, tem que ter enredo, é melhor falar assim. Então tem que ter a narrativa. Pronto, então eu coloquei aqui 5 elementos. Então, quando você estuda teoria literária, você estuda esses elementos. Para quê? Para você tomar consciência nas possibilidades de mistura disso aqui. Então, por exemplo, o autor ele está referenciando um tempo, algum momento específico, ele diz de maneira clara ou não clara. Quando você toma consciência desses termos, quando você toma consciência de que isso é o normal da narrativa, você pode ver, por exemplo, se o autor está dizendo, não, sei lá, Fábula de Esopo, né? Ele dá referencial espacial? Não, mas você supõe que é uma floresta porque são animais. Ele dá referencial temporal? Não. Então não tem exatamente um espaço e um tempo em que aquela história está se narrando. Que é diferente, sei lá. Eu acho que o Alienista do Machado de Assis ele já começa a narrativa falando de uma cidade, né? Uma cidade específica que ele diz, e eu não lembro se ele diz a época. Então, você pode dizer que a narrativa é do século XIX? Não. Você pode dizer o seguinte: Machado de Assis é um autor do século XIX, porém a narrativa não referencia tempo. Então não podemos localizar um momento específico em que aquilo está acontecendo, por exemplo. Então, interpretação é esse exercício chato de percepção dos elementos, de comparação desses elementos, de reunião deles e de, portanto, análise. E quando você faz análise de tudo isso, e individualmente e combinado, aí você faz a interpretação. Isso vale para uma história, isso vale para um poema. Então, poema, aí você vai fazer a medida. Peraí, sei lá, Máquina do Mundo de Drummond. Como é que ela é composta? Ela é composta em tercetos, que são estrofes de 3 versos. Você vê que tem 10 sílabas poéticas em cada verso, né? Você vê que não tem rima, né? Então, e tudo isso são tópicos que você estudaria na teoria literária, na parte de poesia, né? As variedades possíveis de fazer um poema, né? Tem verso, tem rima, tem métrica, qual é a métrica, quais são os tipos, quais são os nomes. Você vai aprender essa porra todinha para pegar um poema e sair destrinchando elemento por elemento, né? A questão fonética, a questão sintática, a questão etc. E aí você vai, analisa isso tudinho e vai e faz a sua análise. Isto serve para quem? Serve, no melhor dos casos, para uma produção acadêmica que vai ficar lá. Os melhores teóricos, as melhores análises, elas são, no melhor dos casos, a ilustração
de um exercício de análise que por sua vez vai refazer a teoria da literatura. Isso é os melhores dos casos. Então você reconstrói a teoria da literatura a partir da maneira como você conseguiu fazer a análise de algumas obras. Você utilizou um mecanismo novo, você utilizou uma nova maneira de avaliar as coisas. Ou seja, isso é uma questão acadêmica, na maior parte dos casos. Um leitor normal, ele não precisa fazer uma interpretação, salvo o momento em que, por algum motivo, ele precisou fazer isso. Ou é bom saber que isso existe, para você saber distinguir o que é da obra e o que é seu. Tá? Aí eu quero dar um exemplo que é fora da Roda Lavete, que é o caso do Batem a Porta. Eu não tive saco de procurar o link em detalhes, mas eu vou mencionar esse filme. Um filme curto, 1h40. O enredo é simples, a construção é simples, né? Praticamente eles não saem da cabana. Não tem, deve ter sido barato fazer o filme. Mas vamos lá. Eu assisti porque eu queria ver. Eu achei interessante a proposta, né, do enredo. Mas eu queria ver, faz tempo que eu não vi o Ron Weasley, eu queria ver como é que tava o velho. E a melhor cena foi ver ele apanhando. Né? Spoiler. Vamos lá. Então, batem a porta. Né? Qual é o ponto aqui? Vou pegar esse aqui. Mas a minha cabeça tá aqui no meio. Aqui tá mesmo. Deixa eu ver se travou. Travou não. Vamos lá. A interpretação que é dada no filme, nos críticos de cinema, pop, na internet, né? É a seguinte, não. O filme é sobre a Covid, os negacionistas que estão ali e não prestam atenção no fato de que está havendo um aviso, etc. E pandemônios. Isso não tem nada a ver com o conteúdo do filme. Isso é tirado do fundo do terceiro olho, entendeu? A pessoa tá forçando a barra até os últimos limites, porque o filme não é sobre isso e ela tá com vergonha de falar sobre o que é o filme. O que é o filme? Atenção, eu vou contar spoilers. Se você não assistiu o filme e você não quer spoilers, saia deste vídeo ou então pule para o momento adequado. Eu vou colocar aqui um aviso para eu marcar o tempo. Eu não vou voltar para esse vídeo, né? Então eu vou marcar aqui o tempo, 37 minutos. Estou dando esse tempinho para você poder fugir daqui, tá? Eu vou dar spoiler. Eu vou colocar na descrição do vídeo o momento exato em que o spoiler acaba, tá bom? Em respeito a vocês que queiram assistir o filme antes de eu dar spoiler. Vamos lá. O que é que acontece nesse filme? 4 pessoas chegam na cabana de uma família, né, um casal gay, que tem uma menina adotada, uma chinesinha, japonesinha, sei lá. Eu assisti uma versão em inglês muito ruim, não vou entrar em detalhes sobre isso, então não tenho tanta certeza assim de todos os detalhes da história, tá? Mas vamos lá, o que deu pra pegar. Então, talvez uma chinesa, talvez uma japonesa, eu não sei, mas uma criancinha, que é essa criancinha aqui. E aí o que é que acontece? Né? É um casal gay, então o mote do filme é LGTV, então eu já tava tipo, beleza, mais um caso disso e tal. Só que é interessante, né? Os 4 chegam lá, né, dizendo o seguinte, não, olha, ou vocês vão matar, eles tentam chegar de maneira amigável, mas não vai dar muito certo. Então ele diz, ou você vai matar um de vocês vão decidir um dos 3 para morrer, ou o mundo vai acabar. Tá acontecendo apocalipse, nós viemos aqui para avisar e vocês foram a família escolhida para fazer o sacrifício que vai evitar o apocalipse de acontecer. Obviamente que ninguém acredita, né? Ninguém vai acreditar numa coisa dessa. Mas, né, no caso deles, né, vai entrando uma espécie de temática LGBT no filme. Né, e vai lembrando, eles sofreram, minha família não me aceita. A gente tava como um casal no bar e um cara quebrou uma garrafa em mim, etc. Eu desmaiei, daí pra frente eu quis virar um cara forte que me defendia. O bicho tem uma arma em casa, tal, tem todo um gays com armas e tal. Então eles vão tomar isso como sendo um caso de homofobia. Né? E o que é que acontece? Os caras ficam, não, é sério isso, e eles ficam duvidando, mas como que vocês sabem disso? Qual é a prova? Não, nós 4 tivemos a mesma visão e a gente tá aqui representando essa visão, a gente tem certeza que essa visão é verdadeira. E aí, né, eles dão um prazo, né, até esse tempo aqui, respondam. Eles não respondem, e aí, cada vez que passa o prazo, eles matam um dos 4. Eles se matam, em outras palavras, vão se matando. Então isso aumenta a pressão. Eles dizem a frase, a humanidade foi julgada. Não, parte da humanidade foi julgada. Eles vão e se matam. E aí, eles mostram na TV que de fato está acontecendo dramas, problemas no mundo, tal. Vem um maremoto numa cidade, um terremoto ou outro, etc. Enfim,
vão morrendo os 4, eles vão duvidando, não vai acontecer, etc, etc. Ah, quando sobra o último, e eu acho que ele se mata primeiro, né? Um dos gays, ele vai ficando sensibilizado no processo. E eles, não, me mate, eu quero ser a vítima. E aí tem todo um contexto que eu não lembro mais, etc. Eu sei que ele morre. E quando ele morre, eles voltam para a cidade, né? O pai que sobrou e a criancinha, e de fato era uma coisa real, estava acontecendo. E o filme vai colocando de uma maneira que aparentemente os 4 são só fanáticos religiosos que estão ali só fazendo crime de homofobia. Só que na verdade era real a questão que estava acontecendo. Então o pessoal pega a maneira abstrata. Tipo, existe uma questão que o grupo que tem a responsabilidade está negando. Né? Então eles pegam esse modelo abstrato e tentam encaixar, portanto, eu vou voltar para cá, eu vou recomeçar essa frase porque aqui eu vou acabar spoiler. Beleza. Então, voltando aqui após o spoiler, se você chegou até aqui, você pulou aquele trecho lá, eles vão pegar o filme como sendo assim, um modelo abstrato, né? Um grupo que está negando, isso é base, não é para spoiler. Um grupo que está negando um fato. Desculpe, um grupo que está negando, vou aumentar depois. Voltando aqui após o spoiler, vão pegar esse filme de maneira genérica, como sendo assim, não, é um grupo de pessoas que está negando algo que se diz que está acontecendo e que é muito sério. Então, são os negacionistas, né? São os negacionistas da ciência, são negacionistas de outras coisas. Só que, na verdade, o filme não é sobre isso. Você pode utilizar genericamente como uma analogia para isto, mas o filme não é sobre isso. Então, o que o pessoal que está fazendo isso na prática está fazendo é encobrindo a verdade do filme para colocar outra verdade no lugar. E, sim, este exercício emburrece. Paulo Cantarelli está certo. Porém, como exercício pessoal, você pode e deve fazer isso, mas você também deve saber a distinção entre o que você está colocando e o que a obra está falando. Então você tem que ser capaz de captar os elementos da obra, distinguir a mensagem particular que ela está falando, entender o valor dela, inclusive, e aí beleza, aí você vai poder utilizar como analogia para outras circunstâncias que não estão na obra. Isso é ótimo, isso é importantíssimo. Mas tem que saber os limites da coisa também. E tem que, inclusive, aceitar. É porque a obra ela não foi feita para falar sobre isto, ela foi feita para falar sobre o tema que eu falei anteriormente. O tema é aquele. Então, o pessoal que está fazendo essa avaliação dessa maneira já está fazendo com má intenção. Ele quer fazer você não refletir sobre o tema real que está acontecendo, que é o quê? Eu não vou dizer qual é o tema real, vocês já sabem quem assistiu a parte do spoiler. Então, da mesma maneira, se você se cria assim, se espalha a ideia de que Homero está falando sobre o cristianismo, você vai enlouquecer um monte de gente. Então é um mau hábito, sim. Porém, dentro do contexto do o quanto informação a gente tem, né, acaba sendo uma coisa que passa alguns hábitos que a gente nem tinha, ou não sabia que tinha. O ideal seria ser passado da maneira certa, mas a gente não tem controle sobre essas coisas. Né? Então, deixa eu ver. Opa, abri aqui o que eu devia. Tá, eu coloquei esse exemplo para mostrar que a gente faz isso já, etc. Então, assim, em resumo, né, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo o seguinte: existem duas habilidades de leitura. Uma é a habilidade de ser capaz de puxar analogias para a sua vida, para suas circunstâncias, sua memória, a partir da obra. Essa habilidade ela é muito importante, ela é muito valiosa, ela é a sua base, seu pão com arroz, seu feijão com arroz. Né? Tudo que você lê, você deveria fazer isso, na verdade, porque é daí que você extrai utilidade no texto, é daí que você consegue fazer com que aquele texto tenha significado pessoal para você. Isso é muito importante e vai ter um vídeo só sobre isso. Porém, você tem que saber também que a obra não é isto, ou ela pode não ser isto. Né? Você tem que saber avaliar ou começar a medir a obra. Então, o Cantarelli também passa alguns hábitos negativos, que é justamente a negação desse exercício. Por quê? Se você lê a obra apenas pelo seu valor, vamos dizer, estético, você não sabe ler. No sentido existencial da coisa. Você não sabe extrair conteúdo para você. Então você está gastando seu tempo com um monte de... Você está vendo beleza, beleza, mas você não sabe usar aquilo. Então não está servindo de nada na prática. Então isso só tem valor
para quem é acadêmico ou para quem está ganhando dinheiro com isso. Então, o Paulo Cantarelli está ganhando dinheiro com isso, então ele pode fazer isso à vontade. Um acadêmico está ganhando dinheiro para isso, então ele pode fazer isso à vontade. Mas e o leitor normal, o leitor comum, que não precisa de nada disso? Então, ele não precisa fazer isso. Além de não precisar fazer isso, ele fazer isso está gastando o seu tempo, né, com uma erudição desnecessária, no fim das contas. Porque ele não vai ter onde gastar isso. A não ser que ele queira virar o próximo cara a fazer curso, a vender curso. Né? Fora essa circunstância, não vai ter valor. Né? Então, assim, tem lembrar, né, essas duas ocasiões. Né? O que, é que você pode fazer com o texto? Você pode puxar analogias dele ou você pode analisá-lo em detalhes. Daí você faz a interpretação. Os dois têm valor. Nota de rodapé. Uma avaliação que de certo modo está junto um pouco os dois, mas está mais focado em interpretação mesmo, é o que o Olavo fez no Silêncio dos Inocentes. Aquilo ali, maravilha, maravilha. Cara, maravilha. Enfim, ali é uma coisa que é perfeito aquilo ali. Então, esse ensaio que ele fez, né, ele consegue articular, né, o ensaio formal, a interpretação formal com a possibilidade de abranger, né? Porque também a obra permitia, né? É uma obra tão bem feita que no que ele vai explicando a obra, ele vai abrindo, né, todo um mundo de significado e possibilidades que aquela obra oferece. E marcando, né? Isso aqui eu estou dizendo isso porque tem aqui esse trecho aqui que mostra tal e tal coisa, então a gente pode extrair esse significado da obra. Por exemplo, ele cita Marco Aurélio, ele cita o estoicismo, por quê? Porque tem uma placa, né, que tem uma frase que remete ao estoicismo diretamente. Então, ele pode fazer isso. Está ali, tem um elemento, ele puxa o elemento e vai explicar. Não, esse elemento a gente pode... você pode dizer que a interpretação está errada, mas ele pode fazer isso. Tem esse elemento aqui, portanto, desse elemento a gente pode puxar esse autor, esse, o autor tentar tal coisa, e organizar a coisa. Então a interpretação que ele fez foi uma coisa linda, linda. Mas é isso. De modo geral, né, o exercício interpretativo ele é mais uma coisa pedante. Né? Os acadêmicos fazem trabalhos, já vi vários, não li, obviamente, mas eu vi. Alguns viram livros, né? Eu vi um que é prefácio, é o cara dizendo, eu espero que esse livro venha a ser lido no futuro, né, uma obra grandiosa, etc. O livro que está sendo comentado pelo cara é inútil, o livro dele é mais inútil ainda, entendeu? Mas ele tem que ter essa... Não, mas a minha obra, e ela vai ser lida porque ela é muito importante, porque foi eu que fiz. E não vai, entendeu? Tem muita obra feita, a gente está na época que tem avalanche de produções, e não quer dizer que aquilo tem valor. E o cara sabe que não tem, tá fazendo só autopropaganda para ver se consegue angariar alguém, mas nem eu consegui, nem eu fui angariado. Eu olhei e disse, que bom, que pena, mas não. Então boa parte muito do que é produzido na academia vira apenas um dado. Tá lá, fica lá. Pode ser que dê para ser utilizado de algum modo mais genérico, mas concretamente não serve. Então a interpretação de modo geral ela não vai servir, a não ser que você queira ser escritor ou para saber um pouco, para saber essa distinção entre o quanto é a sua analogia e o quanto é a obra mesmo, para você não despirocar, em outras palavras, né? Mas é isso, né? O vídeo é esse, espero que tenha servido, espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa vocês comentam, fazem comentários e tal. Um breve comentário, né? O Cantarelli e o Falcon, os dois são acadêmicos, os dois têm uma tendência acadêmica, só que o Cantarelli, né, tem uma formação, como eu falei, mais estética mesmo, né, e estética no sentido mais moderno, vindo, né, dessa linha que ele pegou com Raimundo Carreiro. E o Falcon tem uma estética classicista, porque ele é formado em letras clássicas, né, então ele focou esse estudo. Então os dois vão gerar interpretações praticamente contrárias uma ao outro. Sendo que, como eu falei, essa aqui não é para criticar um ou outro, para dizer o seguinte, não, os dois têm razão de ser, os dois têm um motivo, têm uma causa e uma finalidade, e você pode aproveitar os dois, encaixando-os dentro dessa uma proposta que seja mais ampla, né, e que explique um contexto na qual os dois fazem sentido, para você saber qual momento deve procurar qual postura. Eu não digo nem ficar consumindo o conteúdo deles o tempo todo, mas você pode buscar as suas referências, mas saber que existem essas duas posições, né, ou no caso existem três, né, a de um foco formal mais moderno, mais contemporâneo, de um foco formal mais classicista, e essa outra que é uma visão mais prática, né, não, eu quero utilizar os textos para mim, eu não sou um acadêmico, eu não sou alguém que está querendo vender curso, eu sou alguém que quer se orientar na vida, então você pode usar os textos para isso, mas é bom você ter uma noção de que existem essas outras duas posições, por exemplo,
para saber distinguir uma coisa da outra e se posicionar de uma maneira mais consciente em relação a elas, em relação a você mesmo também e à cultura em geral. Então é isso, gente. Espero que tenha servido de novo. Qualquer coisa, fala nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.